Graça e paz, irmãos, amigos que participam do canal aqui juntamente conosco. Mais um tempo que nós temos para meditar na palavra de Deus e aprender um pouquinho com aquilo que o Senhor tem nos revelado através da tua palavra. O tema da nossa mensagem hoje é aprendendo com as árvores. A palavra de Deus, sempre que Jesus falava, ele sempre usava um exemplo, uma parábola para poder nós aprendermos a palavra de Deus, e é dessa forma com que nós vamos meditar um pouquinho nesse tempo aqui juntos. O texto são vários hoje, não será apenas um. E o primeiro dele encontra-se lá em Gênesis, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Nesse primeiro versículo, fala sobre o início de todas as coisas. O livro de Gênesis, quando revela a nós a criação de todas as coisas. E nesse dia, o Senhor manda então que as árvores venham a existir e que existissem árvores que produzissem sementes segundo a sua espécie. Sementes para quê? Para que após ser consumido o seu fruto e essa árvore tiver na idade longínqua, pudesse também ter semente para poder plantar outras árvores e assim suprir essas necessidades. E como a terra também ia ser povoada, ia crescer, então assim também haveria semente para compartilhar e assim todos poderiam se fartar, se alimentar de uma forma divina. O segundo texto está lá em Apocalipse 22, 2, que diz assim: No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Outro detalhe: a árvore produzirão frutos 12 meses no ano consecutivos, Ou seja, essas árvores iam trazer a provisão para cada um de nós, alimento que não ia faltar. E essa árvore, então, o Senhor deixa. Como Gênesis é o primeiro livro onde Deus está criando todas as coisas, o livro de Apocalipse é o final, quando Deus ali já está revelando a sua volta, o que irá acontecer. E observe que fala a respeito das árvores, tanto no início quanto no fim. E o terceiro texto que nós vamos ver agora está lá em Salmo 1, verso 3, que diz assim: É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, verso 3. Aqui, você pode ler o Salmo de número 1 aí na tua casa. Você vai ver que Deus está falando do homem que é dirigido por Deus, do homem sábio, do homem que aceita a vontade de Deus sobre a sua vida. O que de interessante nós vemos desses três versículos, sendo que Gênesis é o início, Salmos está no meio da Bíblia e Apocalipse é o final. Nós vemos aí uma cronologia, um tempo, e as três vezes ela traz a referência de uma árvore plantada, de uma árvore robusta, de uma árvore que vai produzir do início ao fim. E é isso que nós vamos meditar nesse tempo aqui. Note que essas árvores, elas são diferentes, o tempo são diferentes, mas elas vão produzir, vai nos sustentar, vai nos dar condições de refazer a plantação e assim continuar, porque a árvore não é só o fruto, Nós temos a sombra, nós temos a lenha, nós temos as folhas, Nós temos a segurança no tempo de ventania, essas coisas, então é um quebra-vento, então tem muitas utilidades, Se formos ver a questão técnica dessas árvores, inúmeras coisas podem servir para nós uma árvore. Várias espécies, várias formas, vários jeitos. Mas assim Deus deixou para a gente. Para nós analisarmos 4 pontos para que nós possamos utilizar na nossa vida diária. O primeiro ponto nós vamos meditar é a luz. Talvez você se lembra lá na terceira, quarta série, quando a professora de ciência diz assim: vamos fazer uma experiência e vocês vão trazer de casa um recipiente, um pouco de algodão e alguma semente de feijão,
E aí nós levamos isso para a escola e a professora coloca coloca o algodão no recipiente, coloca água e coloca as sementes em cima, e nós ficamos ali durante dias entusiasmados de ver o que ia acontecer. E com o tempo, esse semente germina, cria raízes, brota, né? E cresce e forma um pezinho de feijão. Mas só que com relação à luz, tem um outro detalhe nessa experiência que nossos professores ensinaram que às vezes nós não observamos direito. Lembra que algumas vezes ela colocava uma caixa de papelão em cima, cobria esses feijões e abria apenas um orifício no canto dessa caixa? E qual que era o segredo? Esse pé de feijão ia buscando a luz até que ela saía fora da caixa. E enquanto ela não buscasse a luz, ela não conseguia produzir. Lembra disso? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos da luz, porque a luz nos dá condições de fazer com que o nosso corpo absorva os nutrientes necessários, a condição necessária para se ficar forte, para ficar robusto, para que as nossas raízes cresçam. Raízes crescidas significa raízes profundas, raízes que nos sustentam, que não vão deixar com que nós nos abalamos a cada tempo ruim, qualquer vento vai nos derrubar, não. Por mais difícil que seja a luta, nós vamos permanecer firmes. Por quê? Porque as nossas raízes estão profundas, porque a luz que nos alumia nos fortalece. E lá em João 8,12, Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos da luz, nós precisamos de Jesus para que a nossa raiz se aprofunde e o nosso conhecimento, a absorção daquilo que Deus tem nos entregue, faça com que a nossa vida nos dê força para vencer um dia de cada vez. Para que nós sejamos robustos, firmes, nenhum propósito. Não é qualquer vento que vai nos tirar do nosso objetivo final, né? O segundo ponto são as raízes. Eu até já mencionei isso. Para uma árvore cumprir o seu papel social, ecológico, ela precisa ter raízes profundas, porque senão qualquer vento a derruba, qualquer seca a mata, ela não tem condições de aninhar os pássaros, ela não tem vigor para poder vencer as doenças, as pragas que a atacam, né? Então ela precisa de raízes profundas. E o que é raízes para nós? Raízes são conhecimento. Nós temos que ter conhecimento de quem nós somos, para onde vamos, para poder tomar a direção correta. Afinal de contas, quem é Deus? Nós precisamos querer saber quem é Deus e Ele vai se revelar a nós. E uma vez revelado a nós, nós vamos buscar aprender dele, para que assim a nossa vida se fortaleça e as nossas raízes também se aprofundem. Lá em Jeremias 17,8 diz assim, né? O homem que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Provérbios 3,18 diz, a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoada. Então, é isso que Deus quer de nós. Uma condição firme naquilo que Ele nos revela, para que em tudo nós possamos glorificar o nome dEle. Terceiro ponto para nós observarmos. Toda árvore precisa produzir fruto, porque senão em si ela se acaba. E assim é a minha vida e a sua vida. Nós precisamos produzir frutos. E como a palavra de Deus diz, nós precisamos produzir frutos para glória de Deus, produzir frutos para alegria nossa, para produzir frutos para expressar aquilo que está dentro de nós. E nós queremos fazer o melhor. Lá em Mateus 7, de 16 a 20, diz assim, vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelo seu fruto vocês as conhecerão. Aqui fala de produção de fruto. O que eu e a sua vida tem produzido no dia a dia para a nossa vida e na vida das pessoas, né? A árvore que não serve, pode ver que quando cresce o mato no quintal,
da nossa casa, nós vamos lá, carpimos e colocamos fogo. Se existe uma árvore que não produz fruto nenhum, nós a cortamos e colocamos fogo. Ah, mas a árvore é ornamental. Tudo bem, se crescer galho demais, nós vamos podar, nós vamos cuidar dela, e aquilo que retirar dela, nós vamos colocar fogo. E como eu disse lá no começo, no livro de Apocalipse, diz que aquele que não produzir fruto digno de arrependimento, fruto para a glória de Deus, será lançado no fogo. Eu e você, como árvore, se nós não temermos a esse Deus, não glorificarmos a esse Deus, e não produzir fruto digno de arrependimento, nós vamos ser jogados no fogo. Por isso que nós estamos aqui glorificando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus e buscando de Deus entendimento para que os nossos dias sejam mais fortes, mais saudáveis, que nós possamos resistir com mais força àquilo que tem vindo como intempérie. O Senhor cuida de nós e é por isso que nós nos fortalecemos. Mateus 7, 16 a 20 foi o que lemos. Agora Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que o conhecimento da palavra de Deus faz com que venhamos a produzir. E assim seremos agradáveis às pessoas e teremos uma vida frutífera. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O Senhor nos escolheu. E Ele quer que nós produzamos frutos bons, frutos que expressam a graça dele sobre as nossas vidas. E o quarto e último ponto é pensar a longo prazo. Como eu disse no começo, nós vimos um texto em Gênesis no início, um texto em Salmos no meio e um texto no final em Apocalipse. E todos eles falavam dessa árvore. E essa árvore tinha que ter raiz profunda para poder absorver água e nutrientes, tinha que ter uma copa frondosa para poder proteger do calor, tinha que produzir frutos, tinha que ser forte para poder não ter doença e nem praga, e ela ia produzir fruto que ia suprir as necessidades. Assim são as nossas vidas. Nós não sabemos o tempo, é a nossa árvore, é a nossa vida, nós não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que podemos ter o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Que esse seja o desejo do teu coração, que esse seja o desejo do meu coração. E assim, as dificuldades do dia a dia, nós vamos enfrentá-las com coragem, com dignidade, de cabeça erguida, sabendo que nós não somos tão fortes assim, que nós não somos insuperáveis, mas acreditando no Senhor e com a bênção de Deus, nós vamos ter a graça dele sobre nós e vamos vencer para a glória do nome dele. Olha que interessante essa informação que eu trago para ti agora no final, né? No Líbano tem de 12 a 16 árvores, né? Que ela tem a capacidade de produzir até 5.000, quando no máximo 6.000 anos. Esse tempo é gigantesco. Se nós plantarmos uma árvore dessa, gerações vão passar e ela vai estar lá produzindo. Para que Deus faz isso? Para provar que Ele é Deus. Ele detém o poder de todas as coisas. E se Ele é Deus e determina todas as coisas, aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre, né? Sentimos o desejo de provar do que Deus preparou para cada um de nós, então busquemos ao Senhor. Finalizo hoje com 2 textos. Eclesiastes, livro de sabedoria, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós queremos viver eternamente. Deus nos fez para viver eternamente. Busque no Senhor que Ele vai satisfazer o teu coração. Ele vai te ajudar, né? Queremos resolver tudo a curto prazo. Aí Apocalipse, voltamos lá, 22:2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estavam árvores da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. A folha dessa árvore serve para a cura das nações. O Senhor tem provido as nossas necessidades. O Senhor tem acrescentado aquilo que precisamos, tem nos dado força para o trabalho, tem nos dado sabedoria na condução da nossa casa. Mas não esqueça de buscar no Senhor todo o tempo. Meu amado, minha amada, que Deus ricamente te abençoe. Obrigado por esse tempo que você investe aqui juntamente comigo, meditando na palavra de Deus.
te peço, compartilhe esse texto com mais pessoas, esse vídeo com mais pessoas, porque nós podemos abençoar pessoas, né? Dá o like, cadastre no canal, porque todas as vezes que postarmos aqui alguma mensagem, ela vai chegar até teu coração. E como aqui o desejo é que a palavra de Deus fale ao teu coração, de repente no momento em que você precisar de uma resposta, o Senhor pode usar a minha vida para poder dar essa resposta a ti, porque Ele tem feito comigo através de vida de outras pessoas, que quando eu não tenho saída, eles chegam para mim sem saber o que está passando, o que eu estou passando, e me dão a resposta, e eu entendo que é Deus cuidando da minha vida. Que Deus te abençoe, fique na paz de Deus, e que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, no nome de Jesus.